A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você que está me ouvindo, aonde você estiver me ouvindo. Que Deus abençoe você ricamente, amém. Tem uma palavra de Deus para o seu coração, tá bem? Evangelho de Lucas, do capítulo... Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Aqui está acontecendo uma cena maravilhosa. Por quê? Porque é o próprio Jesus, depois de ressuscitar, que estava presente ali com eles. Eles estavam falando, eles estavam vivenciando um momento histórico e por isso está narrado, relatado aqui nas Escrituras Sagradas. O nosso Senhor Jesus, ele foi crucificado, ele morreu, mas como ele falou, ele viria num corpo glorificado. E nós sabemos que quando Jesus ele foi morto, eles fizeram o que eles podiam fazer para deixar Jesus desfigurado. Só que quando ele ressuscitou, ninguém o reconhecia. A presença dele, né? A fisionomia dele não era a mesma daquele Jesus humilhado, daquele Jesus aonde as pessoas, os soldados batiam, arrancavam sangue, né? Desfigurou o rosto dele, o corpo dele cansado de carregar o peso daquela cruz. A palavra diz assim que naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús. Essa aldeia ficava mais ou menos 11 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Então, eles iam fazer uma caminhada de 11 quilômetros para chegar em Emaús. E eles estavam conversando. É normal, se fosse você também, se fosse um discípulo de Jesus, você iria conversar. Só tinha se passado 3 dias. E você queria relatar os seus pensamentos, porque nós temos pensamentos. Você pensa o tempo todo, o seu cérebro está em funcionamento. E eles estão conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles falavam sobre como prenderam Jesus. Tenho certeza que eles falaram da traição de Judas, como Jesus foi preso, julgado, condenado, né? Crucificado naquela cruz. Então eles estavam conversando sobre o que havia ocorrido. Quando eles estavam conversando e discutindo sobre o assunto, o próprio Jesus se aproxima deles e começa a caminhar com eles. É por isso que eu falo, ninguém reconhecia Jesus, porque eles estavam num corpo glorificado. Eles lembravam daquele Jesus sofrido na cruz do Calvário, cheio de sangue, humilhado, levou muitas chibatadas. Mas aqui, Jesus está completamente diferente. Jesus se aproxima deles. Só que a palavra do Senhor está falando para mim e para você em 24:16, Evangelho de Lucas. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não reconheceram Jesus, porque eles estavam limitados à situação que eles estavam vendo. Entendeu? Eles se prenderam naquela imagem daquele Jesus sofrido e crucificado na cruz do Calvário. Esta era a imagem do Jesus que eles tinham na cabeça. Então eles estavam impedidos de reconhecer, porque mentalmente eles já estavam conectados naquele passado de 3 dias atrás. Eles não estavam conectados no presente, naquilo que o que Jesus estava fazendo ali. Eles nem imaginavam, mesmo parecendo Jesus, mas eles estavam impedidos de o reconhecer. Um desses discípulos, por nome Cleópatra, ou Cleopas, porque a Bíblia aqui relata que um chamava Cleopas. Então eles estavam ali concentrados na discussão deles e Jesus entra para perguntar a eles:
que está preocupando vocês? Que é isso que vos preocupa? Do que vocês estão indo, tratando à medida que caminha? O que vocês estão conversando? Agora vai dizer para mim que Jesus não sabia dos pensamentos dele? Claro que Jesus sabia. Eles estavam mentalizados. Olha, nós tínhamos Jesus. Era a esperança para nós, era a esperança para Israel. Só que à medida que eles caminhavam e eles discutiam, Jesus estava lá, mas eles não estavam fazendo atenção. Por quê? Porque o que eu lembro é aquilo ruim que aconteceu. O que eu lembro era daqueles fatos que aconteceram. Mas aí há um novo tempo, que Jesus também falou que ele viria, mas eles não estavam focados nesse novo tempo. Eles estavam focados no velho tempo. E não vai dizer que na nossa vida não é assim. Nós estamos focados nos velhos acontecimentos, mas aquilo que Deus promete para nós, nós desconcentramos à medida da caminhada. Porque a caminhada já em si custa muito, e quanto faço muitos quilômetros, pior é. Mas eu estou falando para você que eles estavam concentrados nos acontecimentos antigos, passados. E o próprio Jesus estava com eles. E eles não tiveram discernimento disso. Jesus se aproxima. E eles não identificam Jesus. Jesus se aproxima. E não identifica a promessa se cumprindo ali para eles. Jesus se aproxima. E eles não entendem que a promessa que um dia foi falada através dos profetas, através do profeta Isaías, que ele viria. Ele sofreria, mas o seu corpo seria glorificado. Ele ressuscitaria de dentre os mortos. E nesse ressuscitar, traria vida para toda a humanidade. Mas não, eram os acontecimentos passados que mais fazia diferença na vida desses dois que estavam a caminho de Emaús. Só que Jesus, a gente entende que Jesus olha para eles e vê que eles estão entristecidos. Porque eles acreditavam que era através dele que haveria uma grande diferença, uma transformação para o povo de Israel. Só que Jesus, ele está tirando deles aquilo que ele já sabia, porque o nosso Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. É por isso que você deve ouvir a voz do Senhor teu Deus, porque ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que se passa no coração do homem. Jesus então fica olhando para eles e eles olham para Jesus e falam assim: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias? Ou seja, és o único desinteressado aqui no meio de nós. Toda a gente sabe do sucedido. Toda a gente está ao corrente do que está se passando aqui. E você ainda não sabe o que está se passando? E Jesus, eu acredito que Jesus olhando para eles assim, eles não estão entendendo nada. Então Jesus pergunta, então, mas o que é que tem se passado? Explica para mim o que é que tem acontecido. Aí eles começam a ter um diálogo com Jesus, né? E eles começam a falar para Jesus e continuam impedidos de reconhecer. Ah, mas Silene, como isso é possível? Eles conviveram com Jesus, eles viram as ministrações de Jesus, os sermões de Jesus, o porquê? Tantos sermões que Jesus esteve no monte, falou, eles não reconheceram. Lembra de Agar? Quando ela saiu com o filho para o deserto, foi expulsa. A fonte estava perto dela e ela não conseguia ver. Ela estava impedida de ver. Só que aí o anjo abriu os olhos dela e ela viu a fonte de água. Tem coisas na nossa vida que o próprio Deus tem que vir e abrir os nossos olhos
e vê que a fonte está lá, o milagre está lá, uma nova vida está aí, começando, e você não está entendendo. Deus, ele tem que intervir sobre a sua vida, porque você está cego demais e ocupando-se demais de histórias do passado, esquecendo que há uma promessa aí na sua vida. Há uma promessa aí na sua vida. Ela está na sua frente, ela está aí e você não consegue ver. Jesus olha para eles, então explica os fatos, o que está acontecendo. E Jesus sabia. Só que eles não conseguiam ver porque Jesus apareceu para eles com uma aparência diferente do que havia vivido e morrido. Ele era agora o Jesus ressuscitado. Ele era agora o Jesus ressuscitado. Tem coisas que você não está vendo, porque você está vendo Jesus crucificado. Mas o que Jesus está falando para você, veja-me como um Jesus ressuscitado. O Jesus que está vivo. Eu não estou morto, eu estou vivo. Eles estavam vendo Jesus que um dia subiu nos montes e pregava para a grande multidão e fazia milagres e transformava o que precisava ser transformado. Eu lembro desse Jesus, mas o Jesus de agora, eu não consigo vê-lo. Eu sei que Deus está falando em mistério aqui nos corações, porque atualmente você está vivendo assim. Você lembra do Jesus que fazia, mas hoje você não consegue vê-lo. Você lembra do Jesus que multiplicava, mas hoje você não consegue vê-lo. Mas aí há um despertar da parte de Deus para você, e Ele está falando no teu espírito, está dizendo, veja-me como Jesus vivo. Eu estou vivo, eu ressuscitei. Eu continuo sendo o mesmo Deus, operando as mesmas coisas, fazendo grandes milagres, mas com uma diferença. Agora você pode fazer parte do meu reino. Agora você pode chegar diante de Deus e você mesmo falar com Ele. Você não precisa de intercessão, você não precisa de sacerdote, você não precisa de ninguém orar por você. Você mesmo pode ir falar com Deus. Eu estou vivo. Conte-me, então, o que está se passando aqui? Passado, excesso de passado. Aí eles começam a narrar. Eles começam a narrar. E Jesus lá num corpo de glória. Porque lá em 1º livro de Coríntios 15:35 fala. Jesus agora tinha um corpo de glória. A aparência cansada, sofrida, ferida do servo humilhado já não se via. Já não se via. Era um corpo espiritual. As coisas de Deus são espirituais na sua vida. As coisas de Deus, as promessas de Deus é num nível espiritual. As coisas de Deus liberadas, elas vêm do céu, elas vêm do trono de Deus. É espiritual. E como existem as promessas fundamentadas sobre o trono de Deus, também existem os espíritos que estão atuando para impedir de você receber o seu milagre. O nosso Deus não está morto. A promessa de Deus na sua vida não morreu. O que Deus te prometeu está de pé, mas você não está, porque o seu pensamento está lá. Eu acreditava naquele Deus que fazia, hoje Deus não faz, ele não morreu. Ele continua vivo, ele está vivo eternamente. Ele é eterno. Eles não conseguiam ver, impedidos de o reconhecer. Impedidos de o reconhecer. O que impedia? A circunstância. O que impedia? Os dilemas. O que impedia? O que Jesus havia passado. O que impedia? A morte de Jesus. Mas conta-me, o que tem se passado? Vai lá eles abrirem a boca. Começam a narrar uma grande história. Olha, Jesus o Nazareno. Esse era varão. Ele foi profeta. Poderoso. Eu vi com os meus olhos. Eu também vi. E o outro discípulo, eu também vi. Era poderoso em obras, palavras, diante de Deus e diante do povo. É?
Então, o que se passou com esse Jesus o Nazareno? Os principais sacerdotes, as autoridades aqui do nosso país, pegaram ele, entregaram ele e depois condenaram ele à morte. Depois crucificaram e ele morreu assim, morte de cruz. Mas sabe o que nos entristece? É que nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia, desde que as coisas aconteceram, nós já estamos no terceiro dia, ou seja, não há esperança. Nós pensávamos que ia acontecer, mas não há esperança. Quantos dias você está vivendo nessa situação? Quantos meses você está esperando? Quantos anos você lembra daquilo que aconteceu? Você lembra da promessa? Jesus fez a promessa, mas o tempo vai passando, o tempo vai chegando e você está sendo como esses discípulos. Olha, ele era poderoso, né? Nós vimos, nós pensávamos, é verdade que nós até acreditávamos que ele seria o remidor aqui de Israel. Mas nós estamos vendo que já é o terceiro dia. E você está vendo que o tempo está passando e você não está vendo o manifestar de Jesus. Ele ressuscitou mesmo. Ele está vivo mesmo. A promessa veio dele. Foi ele que fez a promessa. Jesus continua. Fala. Pois é. Olha, mas é verdade também que algumas mulheres que andavam conosco, que estavam conosco, elas vieram até nós e nos surpreenderam com uma conversa. Elas disseram que foram de madrugada ao túmulo e quando lá chegaram não encontraram o corpo de Jesus. Aí elas voltaram correndo dizendo que teve uma visão com anjos e elas afirmam que ele vive. Mas aí nós ficamos a pensar, se isso for verdade, nós resolvemos ir ao sepulcro. Nós fomos ao sepulcro e verificamos a exatidão daquilo que elas haviam nos falado. Mas nós não vimos nada. Jesus olha para eles. Aí a coisa pegou. Aí o cerco fechou. Andando com Jesus, falando com Jesus, mas não reconheceram Jesus. Não reconheceram os sinais. Não viveram a tempo da promessa, porque os olhos estavam focados na morte, na cruz. Os teus olhos estão focados no problema, na dificuldade, na limitação. E não olha para a ressurreição, para a vida, para a eternidade. Porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer tudo aquilo que ele quiser fazer. Jesus olha para eles e diz assim: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Crê em tudo que os profetas disseram. Você tem que crer. Porque o nosso Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Jesus veio através de profecias. A morte através de profecias. A ressurreição através de profecias. Honestos e tardos de coração. Porque nós somos assim. Ou acha que ele vai fazer alguma coisa sem antes anunciar para você? Você acha que as coisas acontecem por coincidência? Nem pense nisso, porque Deus não trabalha com coincidências, ele trabalha com o poder dele. Ele revela para você, ele anuncia para você os dias vindouros, e só Deus tem o poder de fazer isso, porque ele está lá, ele já viu tudo. Onipresente, está em todos os lugares, passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Nécios, porque nós somos assim. Tardos de coração, atrasados nos nossos pensamentos, a pensar que o nosso Deus fica parado no tempo. Qual é a
promessa que o Senhor te fez, meu filho? O que o Senhor tem falado contigo? Por que você está preso ao teu passado, que viveu com Jesus? Ele ressuscitou. Você estagnou, mas ele continua vivo. O que significa isso, Silene? Que ele opera milagres da mesma forma que ele operava antes, porque ele continua sendo Deus, ele é Deus. Aí ele fala assim, anda cá, Nécios, tardo de coração. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não houve profecias que isso ia acontecer? Não houve profecias que ele seria morto, seria levado como uma ovelha para o matadouro, humilhado? Não estava escrito isso na palavra do Senhor? Né? Vamos dizer assim, porque nós estamos a falar a palavra do Senhor na Escritura. Mas não era isso que os profetas anunciavam? Era. E por que vocês desacreditam? Por que vocês desacreditam? Porque vocês estão desacreditando, vocês estão acreditando no momento. Mas não se esqueça que o momento passa, mas a palavra de Deus permanece. Você está acreditando no que você está vivendo, mas Deus está falando, não é no que você está vivendo, você tem que acreditar naquilo que eu vivo. Porque eu vivo por você, eu vivi por você, eu ressuscitei por você, para que você me conhecesse. Você não me conhecia e eu morri por você. E ele começou a fazer ali, sabe, uma analogia, começou a discursar e começou a falar sobre Moisés, a falar sobre todos os profetas, porque ele estava lembrando aqueles discípulos, olha, tudo isso que eles falaram veio de mim e está se cumprindo. O que Deus falou para você vai se cumprir. O que Deus prometeu para você vai se cumprir. Você não se apegue ao que você viveu antes. Deus está dizendo, eu ressuscitei, eu estou vivo. Mas as minhas esperanças, eu pensava que esse seria o remidor de Israel. E o Senhor está falando com você. Eu estou vivo. A minha promessa está viva. O que eu falei para você. Lembra dos profetas quando anunciava sobre a vinda de Jesus, o Messias? Se cumpriu. Lembra dos profetas quando anunciava também da morte de Jesus? Se cumpriu. Lembra quando Jesus falava que ele viria um corpo glorificado, que ele ressuscitaria dentre os mortos? Cumpriu. Então, por que vocês estão presos à morte de Jesus? Ao passado de Jesus, porque o que ele tem vida para você é agora. Ele se expôs, ele começou a explicar para eles toda a Escritura, todas as Escrituras. Aí quando eles estavam quase se aproximando, chegando à aldeia de Emaús, ele, agora continua o vosso caminho que eu vou andando. Mas eles constrangeram, não, fica aqui conosco, já está ficando tarde, o dia já está declinando. E Jesus entrou para ficar com eles. Só que quando eles estavam à mesa, Jesus toma o pão, abençoa, parte o pão e deu a eles. A palavra diz lá em 24:31 do Evangelho de Lucas. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Sabe qual foi o momento que reconheceu a Jesus? Quando estava sentado à mesa. Quando estava andando, não reconhecia. Mas quando estava à mesa, reconheceu bem Jesus. Porque Jesus ali tirou a venda dos olhos deles. E ali eles podem ver que o mesmo Jesus que repartiu o pão antes da morte, era o mesmo Jesus que estava repartindo o pão depois da morte e ressurreição.
O que significa isso, Sirlene? Que ele reparte o pão na mesma, que ele abençoa o pão na mesma e que ele faz os mesmos milagres na mesma. Ele não está preso ao seu tempo. Ele não está preso à sua limitação. Ele não está preso aos seus questionamentos, porque tem uma pessoa aqui que falou assim: antes eu via Deus fazer, hoje eu não vejo Deus mais fazer. Não, ele faz do mesmo jeito. Porque você está sendo como um desses discípulos. Apegou-se o antes da ressurreição. Tem gente que vive muito passado. Ai, porque antes Jesus curou minha mãe, curou meu pai, curou isso. Hoje, se ora, nada acontece. Ele está vivo. Ele está vivo, ele está dizendo para você. Então ele toma o pão, abençoa o pão, parte o pão, dá o pão a eles, como ele fazia antes, não mudou. O gesto dele não mudou. O que significa? Eu não mudei. Eu continuo sendo quem eu sou. Aí os olhos se abriram. Mas quando eles reconheceram, ele desaparece da frente deles. Tiveram a oportunidade de falar com Jesus, reconhecendo, mas passaram bastante tempo falando com Jesus sem o reconhecer. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte: você quer passar muito tempo com Jesus reconhecendo o poder dele? Ou você quer viver essa vida passando, dizendo que passa com Jesus, mas não reconhece ele na sua vida? Ou você acha que as coisas têm acontecido na sua vida por acaso? Não, meu filho. Ou você acha que as portas que têm se aberto diante de você, por que aconteceu? Não, você tem que reconhecer Jesus na sua vida o tempo todo. Você tem que reconhecer que a mão dele está estendida sobre a sua vida e pronto, acabou. Ai, mas Jesus fazia antes, ele faz do mesmo jeito. Ai, ele partia o pão antes, ele parte do mesmo jeito. Ai, ele abençoava antes, ele abençoa do mesmo jeito. Ai, ele me dava a bênção antes, ele me dá a bênção na mesma. Agora, depende de você, se você quer andar com Jesus, sabendo com quem você está andando, ou só ouvir falar de Jesus e falar de Jesus, mas não sabe identificar as ações de Jesus pelo caminho. Então você começa a mudar esses pensamentos. Porque o que Deus está falando aqui com vidas nesse dia é que quando ele entra no recinto, ele entra para mudar tudo. Quando ele entra na sua vida, é para mudar mesmo. Quando ele fala que ele está fazendo um milagre na sua vida, pode crer, ele está fazendo um milagre. Quando ele fala para você que ele quer te abençoar, que ele vai abrir as portas, que ele vai fazer coisas que você pediu a ele, pode esperar, porque ele vai fazer. Então eu tenho que andar nesse caminho já reconhecendo quem está comigo. Eu não posso só reconhecer Jesus quando ele vai me entregar algo. Não posso fazer isso. Sabe quando abriu os olhos deles? É interessante essa passagem que fala assim, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partidos lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram. Só aí, quando receberam de Jesus, é que reconheceu quem era Jesus. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui, que só reconhece Jesus, o poder de Jesus, quando recebe algo dele. Porque quando está na prova, está na dificuldade, onde está Jesus? Onde Deus está? Deus não está comigo. Desculpa fazer essa voz, mas é mais ou menos essa voz irritante, porque os seus pensamentos são irritantes diante de Deus. Só reconhece o poder de Deus na sua vida quando recebe algo dele. Porque quando está na luta, será que Deus existe? Será que ele é poderoso como as pessoas falam, como a Bíblia fala? Como é que vai ser assim? A sua vida vai ser assim? Só vai reconhecer o poder de Deus quando receber algo dele? Só vai reconhecer o poder do teu Deus quando receber algo da parte dele? Aí os teus olhos vão abrir e vão entender que ele é Deus? Não pode ser assim. Não pode. Sabe por quê? Porque ele está o tempo todo com você. Ele está o tempo todo na sua vida. E se coisas ruins estão acontecendo,
Não te esqueças que as coisas estão cooperando para você mesmo e você não está entendendo. Ele continua, ele está vivo, ele faz, ele pega o pão, ele abençoa, ele reparte, ele está falando com você. Não mudei. Não mudei. Aí eles falam assim, engraçado, quando Jesus estava aqui, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Gente, esse versículo encaixa perfeitamente na nossa vida. O coração deles ardia, eles sabiam que algo estava diferente, mas não tiveram discernimento para entender que era Jesus. Jesus está falando com você, Deus está anunciando para você, Ele está mandando mensageiros para falar com você, o seu coração arde, você sabe que é Deus que está falando, mas você está aí desapercebido e está deixando Jesus passar aí e não está, sabe, reconhecendo Deus na sua vida. O nosso coração ardia, o seu coração arde quando Deus fala com você, você sente isso dentro de você. Não tem como você esconder, não tem como você ocultar de outra pessoa, não. Quando Deus faz uma promessa e nós sabemos que é Deus, o nosso coração arde. Deus falou comigo. Foi o próprio Deus que falou comigo. Porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O seu coração arde quando Deus fala com você. Você sente os seus pés fora do chão. Você parece que a sua alma vai sair do seu corpo porque você está ouvindo, você está sentindo o impacto do poder da voz de Deus. E Deus está falando aqui com você, filho amado. Filha amada. Se vocês soubessem aquilo que eu estou fazendo por esses dias na vida dos meus. Se vocês entendessem aquilo que eu estou fazendo, vocês me glorificariam mais, vocês descansariam mais, vocês não andariam tão atribulados como vocês têm andado. É de um lado, é de outro, reclama de uma coisa, reclama de outra, e o Espírito Santo está falando no meu coração. Eu sou o mesmo Deus. Eu ressuscitei, para vos dar vida e vocês sabeis disso, decanta lamanasso de raça. Mas por causa da vossa pouca fé, as coisas não têm acontecido porque desacreditam do meu poder. As minhas fontes sou eu as que crio. Muitos têm perguntado de onde virá, para onde irá, e Deus está dizendo, não, as minhas fontes sou eu mesmo que as faço. Ninguém cria uma fonte de água, ela existe. A fonte de água, ela existe. O que vai acontecer na sua vida, você nem vai saber de onde vem, mas vai passar a existir porque fui eu que fiz. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor é Deus que entra na batalha, o Senhor é Deus que envergonha o inimigo, o Senhor é Deus que quebra a lança do inimigo. O Senhor é o Deus que faz o teu povo aquietar. O Senhor é o Deus que lança no fogo os seus carros, seus cavaleiros, os seus soldados, os guerreiros, todos aqueles que se levantam contra o teu povo, o Senhor faz. Eu oro pela tua igreja, eu oro pela fé do teu povo, eu oro para que o Senhor movimente no meio do teu povo, eu oro para que o Senhor mande os teus anjos agora, para que o Senhor acampe ao redor deste povo que está me ouvindo, livrando, guardando de todo o mal. Ariashi kalamasuri canta lamasuricas, Ariashi kalasuriashi kashi hanasurias. Ó meu Pai, visita a saúde de cada um que está me ouvindo, repreenda agora toda enfermidade, repreenda agora todo o laço de morte, repreenda agora todo o espírito de morte, em nome de Jesus, seja agora, Arialamanas repreendido, Orashi kalamanas. Pai, traz saúde, traz vigor, traz esperança, traz renovo para o teu povo, porque o teu povo clama ao Senhor e pede a justiça do Senhor. Em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, que o povo comece a ver que o Senhor continua do mesmo jeito, o Senhor está sentado no teu trono e o Senhor opera milagres sim. A igreja que está desfalecida, o povo que desfaleceu, a fé que desapareceu, mas aquele que crê na tua palavra, aquele que busca o teu nome, aquele que confia no Senhor não será envergonhado, diz o Senhor. Pai, tem coisas aqui que o Senhor está repreendendo, o Senhor está repreendendo espírito da morte, o Senhor está repreendendo espírito da morte, o Senhor está dizendo no meu coração, eu estou repreendendo o espírito da morte, em nome de Jesus, porque o Senhor me mostra pessoas vestidas de preto, um luto numa família, mas o Senhor quebrou esse laço da morte. Há uma mulher aqui que Deus está curando as feridas, o Senhor está transformando o coração, porque pensava muito no passado e esquecia das promessas que um dia Deus fez a ela, e Deus está falando, o meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus abençoa as mulheres que querem engravidar, abre os ventres dessas mulheres que estão esperando no Senhor, abre as portas de trabalho para os homens que estão à procura de trabalho, abre as portas de emprego para as mulheres que um dia deixou seus currículos confiando ser chamadas e até agora não foram chamadas. Meu Pai, move sobrenaturalmente sobre a vida de cada um que está me ouvindo, que a bênção do Senhor esteja sobre a casa deles, abençoa, Senhor, o Senhor, essa senhora, abençoa, Senhor, esse idoso, essa idosa, essa criança, abençoa, Senhor, esta mulher que está precisando de uma vitória da parte do Senhor, abençoa casais que estão me ouvindo, famílias que estão me ouvindo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus está fazendo, Ele manda dizer para cada um de vocês que Ele está operando aonde vocês não conseguem ir, diz o Senhor para vocês. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Eu espero profundamente, de todo o meu coração, que essa palavra tenha tocado na sua vida. Não foque no passado. Jesus continua o mesmo, Ele opera os mesmos milagres e a promessa está de pé. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, independente da sua limitação, porque tem coisas que Deus promete só mesmo Deus para fazer, porque nós não conseguimos. Mas se há uma promessa de Deus, ela irá se cumprir. Não desista dos sonhos, dos teus sonhos que você tem em Deus, porque Deus, Ele realiza sonhos. Diz o Senhor para você. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, viu? Com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.